Meus amigos, este vídeo de hoje era para ser sobre o mod da Primeira Guerra Mundial para o Victoria 3, mas é uma pena que ele não funciona, pelo menos não funciona para mim. Crasha toda hora. Então, vamos para o Victoria 3 com o mod Divergências para jogar em uma região que eu desprezo, odeio jogar, evito igual a praga, mas para vencer os meus medos e criar novos desafios, eu vou jogar nesta região que eu odeio e evito que igual a praga para ver se no final das contas eu me divirto nela. O que eu duvido muito. Então, conteúdo teremos. Sofrimento teremos. Muito. Espero que vocês gostem, porque eu provavelmente vou odiar. E vamos lá que no mundo do Victoria 3 e seus mods, existem pouquíssimos países que eu não gosto de jogar. Pouquíssimas regiões que eu não gosto de jogar. Especificadamente, tem uma que eu não gosto. É raríssimo, raríssimo, raríssimo o Emperor. Por exemplo, o país mais pobre do mundo nessa região aqui, muito bom. O Congo, muito bom. América Central, muito bom. Então aí você sabe, o Tibete, muito bom. Então tu sabe que o Emperor gosta de jogar praticamente com todas as regiões. Mas tem uma que a rapaziada sabe que eu odeio, 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 que eu evito jogar o máximo possível, que é o subcontinente indiano. Por que, Emperor? Território é ruim? Não. É um dos melhores territórios do mundo para se ter uma sociedade. O território é muito fértil, é muito fácil de plantar, é muito plano, tem muito recurso. Não é à toa que a Índia é o país com a maior população do mundo. O território deles permite que você tenha alimento suficiente para ter a maior população do mundo, por mais que ela viva na merda, né? Porque é muita gente para comandar e demora para você fazer emprego para todo mundo, qualidade de vida para todo mundo. Mas daqui a uns 500 anos a Índia ela vira um país decente em termos de qualidade de vida. Então, no Divergência é um país muito interessante, porque ele não é colonizado. Ele vai ser colonizado, então temos a chance de se defender dos colonizadores. Mas não é colonizado por forças externas, né? Tem as forças internas aqui da própria Índia que tentam, brigar entre si para quem vai comandar o subcontinente. Então é, na minha opinião, muito mais interessante do que você jogar com o Raj britânico, que é completamente horrível. E hoje, com tantos países fortes, com muito potencial, tanto no norte quanto no centro da Índia, eu vou ignorar todos eles e hoje a gente vai para uma das piores partes, no sul da Índia. Hoje nós jogaremos de Madurai. E não se enganem com o tamanho, tá? Porque o tamanho que a gente tem aqui, na região aqui do sul da Índia, é o maior, mas é equivalente a todos os outros territórios independentes do Sudão. Então vai ser... eu explico na hora. E aqui estamos com Madurai, um país que vai me fazer passar uma raiva madura. Trocadilhozinho com o nome, que merda. Temos uma população de 4.300.000, que para a Índia é pouco. A gente tem um padrão de vida altíssimo que não faz sentido e provavelmente é bugado, que significa que nos próximos meses e anos esse padrão de vida vai cair bastante, os radicais vão subir muito e eu vou me lascar por conta disso. A educação é baixa, mas dá para subir, o PIB é baixo, mas dá para subir. Agora, primeiramente, temos o problema. O nosso país, ele é quase um país da Idade Média, quase um país feudal. E por que não é? Porque ele não é feudal, só por isso, ele é quase feudal. Então é sabor feudal, sim, é sabor feudal. E tem que reformar praticamente tudo, o que é triste. E em termos de tecnologia é básica da básica da básica, então tenho que pesquisar praticamente tudo. Produção tem mais do que eu esperava ter, mas sociedade por outro lado, minha nossa. E eu falei que parece que o nosso país ele é o mais forte da região aqui do sul, mas não é. Então, por exemplo, Tandiajajavu tem mais tropas que a gente. Esse Kojikode tem um número equivalente. Esse tem mais tropa que a gente e são menores. Então eu tô completamente lascado e vou ser o protagonista de umas guerras de foice cega no escuro e os combatentes não tem mão, tem que segurar a foice com o pé e tá todo mundo doente de peste, febre, minha nossa. Então
Vamos ver, né? Então eu vou atacar o nosso vizinho mais fraco, o coitado que consegue ser mais fraco que nós, ver se a gente consegue algumas tropas daqui, e aí a gente invade os nossos outros vizinhos e prepara para se defender das potências, né? Porque Burgundy tem um interesse nessa região e a monarquia dupla tem um interesse altíssimo nessa região. A Espanha também tem um interesse na nossa região. Então, 3 potências da Europa. E essa ilha aqui que vocês podem parar para pensar, pô, o sul da Índia com a ilha de Ceylon, do Sri Lanka, é território o suficiente para fazer uma grande nação e fortíssima, né? Pois é, mas é controlada pela monarquia dupla. Ai, ai. Que felicidade. E vamos lá, rapaziada. Vamos ver se eu vou ter a capacidade de invadir ou defender desse país aqui. E quem ganhar a primeira batalha costuma, né, ter o poder de ganhar a guerra. Ah, sério que... Pô, subiu 1%zinho, os caras iam me atacar, eu tava feliz. Ixi, mas eu vou ter que atacar os caras agora. Ai, ai, isso aqui vai ser difícil, tá? Isso aqui vai ser difícil. Ai, ganha? Ah, é claro que não vai ganhar. Eu vou ter que voltar no save algumas vezes, hein? Que beleza, que região boa pra jogar. Finalmente, depois de muito tempo, muita tentativa, muitos saves, eu consegui um cenário positivo. De volta à fase de planejamento. Agora sim, finalmente, depois de volta à fase de planejamento. Agora vai. Agora, meu Deus, o meu general se perdeu na selva do sul da Índia, mas agora vai. Ah, finalmente. Tá louco, velho. Tá louco, cara. Pelo amor, tô aqui desde o começo do jogo. Estamos em 1838 e é a primeira vez que eu consigo ganhar a primeira batalha que eu luto contra os caras. Pronto, agora acabou. Finalmente. Ganhamos a segunda. Ganhamos a terceira. E eu tenho que ficar olhando pra Europa, né, cara? Porque caso monarquia dupla e Burgundy entrem em guerra, eu consigo conquistar território aqui na Índia. Tem que ficar olhando pra Europa, mas se eu deixar de olhar pra esse campo de batalha aqui, eu perco. Pronto. Excelente. E esse é só um estado. Um estado. Eu vou até voltar no save pra eu não perder os conscritos, né? E já declarar guerra contra outro país ao mesmo tempo. É um estado apenas esse daqui. Faltam 5. Assim, 4, né? Se você contar o da monarquia dupla, 5. Ah, cara, que tristeza. Ok, temos uma oportunidade, na teoria, de conseguir território extra, pois a monarquia dupla está em guerra contra a Burgundy. Infelizmente, eles perderam os Países Baixos, mas, felizmente para mim, a monarquia dupla também está em guerra contra a Escandinávia, né? Então, contra 2 potências na Europa, eu acredito que eu consigo ganhar deles no cansaço, capturando pelo menos um pedacinho aqui da ilha de Ceylon. Então vamos testar, vamos nessa. E definitivamente isso aqui parece loucura, mas não é, justamente porque eles estão muito preocupados na Europa para ligar para o que eles vão ter ou o que eles vão perder aqui na Ásia. Inclusive, eu acho que eu posso ir até mais longe, mas eu não quero. Como assim, Emperor? Eu vou capturar a ilha aqui de Ceylon e eu vi também que as Maldivas estão diretamente conectadas à ilha. Então, se eu conquisto esse pedacinho aqui da ilha, eu também conquisto as ilhas das Maldivas, o que, na minha opinião, é uma loucura. Deveria ser completamente separado. Mas, se eu também quisesse, eu poderia dominar esse porto aberto aqui em cima. Esse pedacinho aqui. Eu poderia dominar. Mas eu não quero. Ah, tu não quer, Emperor? Não, não quero não. Porque realmente eu quero me manter o mais longe possível daquele birimbolo do centro-norte da Índia. Eu prefiro ficar mesmo no sul da Índia, que é a região uma das piores, né? Se eu não me engano, o sul da Índia, tipo... Eu nem faço a mínima ideia do que tem no sul da Índia, pra ter noção, né? Eu conheço mais essa região aqui de Assam do que do sul da Índia. Eu vi um vídeo, inclusive, interessantíssimo dessa região aqui de Assam, cara. Da hora. Um documentário. Agora, daqui do sul da Índia, eu não faço a mínima ideia do que tem. Eu sei que é ruim, sei que é... Não sei se ainda é, mas era paupérrimo a situação dos caras aqui embaixo. Então eu prefiro estar nessa situação ruim, melhorar, do que subir aqui para as centenas de milhões de pessoas no centro-norte da Índia. Então eu não quero esse porto aberto não, vou ficar por aqui mesmo, melhor. Sim,
Indo agora para a prática, né? Ah, quem está defendendo essa ilha são só os países que estão nela, né? Os fantoches. Então não tem tropas da monarquia dupla. Tipo, agora chegou. Chegou? Não, nem deles. É do próprio país aqui também, cara. E tem uma marinhazinha aqui furreca deles. Mas... tá aí. Conseguimos já capturar esse pedaço de terra. Vamos ver o que que acontece. É montanha que tá? Selva. Mano, o problema do sul da Índia também é que tem muita selva, né, cara? Lutar em selva é... Qual é o pior? Lutar em selva ou lutar em montanha, cara? É loucura do mesmo jeito, né? Ixi. Essa lei aqui eu acho que não vai passar, não. Acho que lutar em montanha é pior, né? Se bem que lutar em selva também, cara... Porque montanha você consegue ver. Tipo, você consegue ter a visão do que tá acontecendo. Você consegue ver que você tá se lascando. Na selva não dá pra ver. Eu acho que é pior lutar na selva, cara. Acho que lutar na selva é o pior cenário do mundo. Montanha, pô, tem muito físico e tal, escalada, esse tipo de coisa, mas você consegue ver o que acontece. A selva não, cara. A selva é fechadona, um mosquito pode te picar e tu pegar uma doença e se lascar. Selva é pior, selva é pior. Acho que selva é o pior cenário de luta em guerra do mundo. Então, estamos no pior cenário de luta de guerra do mundo. Dito isso, ilha conquistada, agora é só esperar que a gente vence no cansaço. Inclusive, eu vou aproveitar que os caras estão lá na Europa se degladiando ainda. E por que eu não capturo também esse porto aberto de Burgundy? Já capturei um, agora tá no cansaço, vou capturar logo o outro também. Vamos lá. Agora, imagina a humilhação de você, na teoria, né, ser um dos que querem colonizar o subcontinente indiano, consegue a colônia aqui da ilha, consegue uns portos abertos para você invadir depois, e aí do nada vem um país no sul da Índia, unifica o que dá para unificar, e aí você entra em guerra contra o seu vizinho, você perde todo o território que você conquistou no sul da Índia. O seu vizinho que você estava em guerra também vai perder o território que ele conquistou no sul da Índia. E aí você fala, eu não aceito isso. Eu não consigo aceitar essa situação. Vou até lá fazer uma invasão naval e recuperar o meu territóriozinho. E aí ele vai, faz a invasão naval e é humilhado dessa forma. Pois é, esse aqui é o país mais forte do mundo no mod Divergence, sendo humilhado por um país completamente bomba do sul da Índia. Manda mais que tá pouco. Cadê as casualidades? 7.000 contra 33. Nossa senhora, custo da guerra. O custo da guerra tá altíssimo pra mim, tá? Não vou conseguir pagar não, a gente vai falir com esse país. Mas o dele está muito maior. Ai, cara, eu fico triste com a notícia dessa. E vamos lá que em 1848, esse é o nosso território atual, mais do que o suficiente para uma grande nação, porém eu quero mais, obviamente. E esse mais não é necessariamente você, tipo, você se... eles ficaram um pouco mais independentes do que eles eram antes. Tá, porque daqui a pouco eu pensei que isso aqui não é a Suécia, a Escandinávia que veio e dominou aqui não, né? Já ia ficar maluco. Mas a cor é diferente, aqui é mais forte. Beleza, então eu tô invadindo tanto Karunadu quanto Karnada pelo motivo de finalizar os nossos estados. O nosso estado, né, de Madurai. Então, o nome do estado na realidade é Tamilagan. E esse é o tamanho dele, né? Então eu estou invadindo esses dois países justamente para finalizar a nossa conquista e finalizar o nosso estado aqui. Essa região é um estado grande, inclusive, muito grande, muito poderoso, cheio de recursos. Tem tudo, cara, tem tudo. Quase tudo. Tem metal, tem carvão, tem... O que temos? Ziquei, né? Mas o carvão é porque eu já estou produzindo no máximo. Então, mas tem carvão. E não tem muita coisa não. Achei que tinha mais na realidade. Então agora defender o nosso front, torcer pra gente ganhar e se não ganhar, voltar no save até a gente conseguir ganhar. E cara, que guerra, ixi, que batalha feia, eu tô defendendo, mas parece que eu tô atacando, que coisa horrorosa. Olha isso, cara, eu defendi, mas eu perdi mais do que...
Que isso, pô? É a famosa vitória pírrica? Quando você ganha, mas com gostinho de derrota? Ah, então atacaram de novo 2 vezes e perderam nas 2 vezes. Agora sim a gente ganhou. E dá pra dizer que a gente ganhou melhor. Então pronto, o balanço de guerra tá positivo pro meu lado. Estamos em junho. Eu não vou atacar ainda não, cara. Temos capacidade pra invadir? Não temos. Defende de novo. E outra vitória, mas é outra vitória pírrica. Cara, não era pra ser tão difícil defender como tá parecendo não, tá, rapaziada? Então vamos ver como que vai ficar essa guerra aqui no futuro, vamos lá. Vocês não sabem o quão feliz eu estou de ter atacado uma vez e ganhado, e ter atacado de novo e ganhado de novo. Mas não muda nada se eu não continuar as minhas vitórias. Por quê? Porque eu já estou em estado de falência. E quanto mais tempo a gente demora na falência, pior fica a performance do exército. Então tem que ganhar isso aqui o mais rápido possível. E beleza, a parte de carnada do nosso estado a gente conquistou. Com licença, deixa eu colocar o objetivo estratégico realmente no estado aqui agora de carnada, o outro. Porque se eu não conquisto ele, a gente perde a guerra. E pelo visto eu não vou conquistar ele. Acho que tá quanto debuff? Nossa! Nossa, eu acho que eu perdi isso aqui. E voltando no save, e por uma batalha de vitória, que se fosse derrota eu perderia de qualquer jeito, eu consegui ganhar e unificar o nosso estado. Então agora sim temos o sul da Índia completamente unificado, acredito. Acho que essa parte aqui em cima acho que já chega a ser centro ou centro-sul, né? O sul é só aqui que a gente já tem. Ótimo. E não vou expandir muito mais território do que o que a gente tem aqui, não. Mas, infelizmente, serei obrigado a declarar falência pela primeira vez e ter aqueles debuffs gigantescos que vocês estão vendo ali do lado. E muitas pessoas radicais, muitos problemas. Eu nem sei se eu vou conseguir corrigir a minha economia depois dessa falência, o que significa que provavelmente, possivelmente, eu vou ter que declarar falência de novo. Mas tudo bem, né? Vamos lá que a falência é normal. Na Índia, normal. Muita gente, muito problema. É bom que privatiza essas indústrias, a gente já coloca o país para virar mais capitalista e faz uma Índia capitalista desde cedo. Que até parece, né? Que nunca que vão passar uma Índia capitalista no Código de Leis. Vou ter um trabalho infinito. Mas tá bom, vamos lá. Cara, vocês não têm a noção do quão merda é jogar de Índia, cara. Eu achei que esse mod ia me salvar, mas esse mod não tá me salvando porra nenhuma, cara. Porque pelo menos o mercado britânico você aproveita na Índia. Agora, pô, cara, essa Índia é ruim demais. O que acontece? Depois de muito tempo tentando, até porque a gente faliu, né? O exército tá uma bomba por conta disso. Eu consegui ganhar uma batalha defensiva e ziquei. E ziquei a ofensiva. Eu não quero mais. É ruim demais. Eu nem acredito que tá dando certo, cara. Rapaziada, sem sombras de dúvida, acredito eu, que de todas as partidas que eu já joguei no Victoria 3, essa é a partida que eu mais voltei no save. E cara, é impressionante que eu consegui passar a lei de migração, abrir o país, né? E tanto para sair gente quanto para entrar. E acreditem ou não, tá vindo gente, tá vindo migração em massa pro meu país. Mesmo o meu país sendo uma bomba. Que maravilha. Ai, cara, eu acho que os caras, tipo, não, ninguém vai jogar no sul da Índia. Tipo, só quem vai jogar no sul da Índia é gente que vai fazer colônia. Olha isso, cara. Eu perdi com muito mais tropa do meu lado. Nossa senhora, que terror, cara. Que terror jogar com esse país, com essa região. Meu Deus. Pronto. Depois de voltar no save mais umas 30 vezes, conseguimos conquistar o estado de Karunadu. Por que tu conquistou, Emperor? Porque eu não vou conseguir ganhar minha economia de uma maneira comum. Tipo, mesmo depois de falir, não vai dar certo. Então eu preciso conquistar mais estados, mais pessoas para integrá-las no meu país. 10 anos?
10? Mas é uma raça diferente? Eu tô integrando uma raça de alienígenas? Eu achei que eu tava na Índia. Eu não achei que eu tinha ido para outro planeta e tô tendo que integrar um estado de uma raça alienígena para demorar 10 anos. Aí é difícil, cara. Aí é difícil. É muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. É. Eu não sei o que falar, cara. Não sei o que falar. Então, 10 anos para incorporar o Estado ao meu, né? Pelo menos dá para declarar nova nação, não é? Se eu conseguir unificar os estados. Então a gente forma o... Precisa de alguma coisa? Panacionalismo. Nunca que eu vou declarar essa nação. Puta, eu vou declarar essa nação em 1880, 1890. Ai, ai, que beleza, né? E 24 milhões de pessoas. 24. O Hindustão tem mais, né? O Delhi tem mais pessoas que... Não tem. Mas quase. Mas quase. Pronto. O estado aqui de Old tem mais população que o meu. E eu não tô triste não, não tô triste não, cara. E comandar essa região aqui deve ser horrível. Não tô triste não, tô triste não. Tô de boa até, inclusive. E agora, Emperor? Agora eu vou atrás de Karnada e esperar os caras lutar na Europa pra eu capturar os portos abertos, unificar os estados e declarar império. Depois que eu pesquisar o pan-nacionalismo daqui a uns 15 anos. Então vamos lá. Isso aqui é a imagem dessa partida, dessa gameplay desse jogo. É isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Eu tenho mais que o triplo do exército dos caras. Aí eu vou invadir. Tudo bem que eu tô invadindo a selva, mas não importa. Aí os caras estão ganhando, a um ponto de que me colocaram para render, só que aí depois o sistema do jogo ele computou, não, peraí, mas o Emperor tem mais que o triplo do exército. Não era para um exército que tem mais que o triplo dos homens perder para um exército que tem menos que o triplo. Que tem 3 vezes menos, mais que 3 vezes menos. Aí eles consertaram e agora eu tô rendendo e perseguindo ao mesmo tempo. Coisa boa, né? Que coisa boa. Excelente, rapaziada. Se você não consegue produzir dinheiro você mesmo, vá atrás do dinheiro dos outros e pegue pra você. É basicamente a minha estratégia nessa partida. Já que eu não consigo, os estados acima, né, que tem mais população, mais recursos e já construídos, eles vão me servir. E me serviram. Então já capturei a reserva de ouro dos caras e agora tô capturando o lucro deles também. E pela primeira vez em muito tempo, temos lucro no país. E isso vai mudar alguma coisa, hein, Emperor? Daqui a uns 30 anos talvez mude. O Tratado Maduriano-Burgundiano de Comércio e Navegação. Por essa eu não esperava. Por essa ninguém esperava. Então agora somos reconhecidos no mundo como um país... como um país reconhecido. E de onde veio isso, Emperor? De ganhar da Espanha, né? Ganhar da Espanha sendo o sul da Índia deveria ser um crime. Mas eu aproveitei uma situação que eles estavam em guerra contra a Escandinávia. A Escandinávia afofou eles. E aí eu aproveitei para dominar e ninguém trouxe nenhuma tropa porque não ia dar para dominar. Já tinha conquistado os 2 portos abertos e agora temos os nossos, pelo menos 2 estados unificados. Falta só esse daqui e o pan-nacionalismo e aí a gente consegue criar o nosso império. Agora, só isso mesmo. Eu, inclusive, dominei esse estado de Marathon porque eles tinham fantoche de BH. E eles são meu protetorado. Então, eles são meu protetorado. Por isso que as relações estão lá em cima. Ah, mas não tem jeito. Eu vou ter que declarar guerra contra eles porque eu preciso desse pedaço de território aqui que era para ser meu. E... vai ficar como protetorado ainda. Eu vou soltar esses aqui como protetorado e o máximo de território que eu vou capturar vai ser tudo protetorado para me dar dinheiro, para me pagar. Porque a economia, vocês estão vendo a economia, né? Então vamos lá. Finalmente, depois de quantos anos? Quase 30, quase 3 décadas, eu consegui trocar o tradicionalismo pelo agrarianismo, que não é nem de perto o melhor sistema econômico, mas só de substituir o tradicionalismo
Eu tava ganhando mais ou menos 1.000 e alguma coisa, e agora a gente já tá ganhando 11 mil, só com o tradicionalismo. Então, só tirando o tradicionalismo, o que é ótimo. Agora a gente tá tendo uma revolta giga para não ter mais escravidão, e eu aceitaria ela se fosse possível. Mas 69 negativo é bagunça, mano, é complicado. Então, acho que eu poderia começar com a colonial e aí depois a gente tira. Melhor, né? Eles aceitam? Não aceita, é até bugado. Então eu vou colocar a colonial por enquanto. E aí no futuro, que a colonial não tem aquela força política extra para os latifundiários, né? Então a gente já tira logo ela e só. Então vamos lá. Ok, galera. Eu tô agora com o nosso Madurai reconhecido, 7º lugar, já com a possibilidade de ter roupas de design, roupas especiais sendo produzidas e vendidas pelo meu país, o que é ótimo. E com o setor de construção aberto, eu tô perdendo pouco dinheiro, o que é ótimo também. Tipo, se eu tirar um pouquinho do setor de construção, a gente já consegue voltar a ganhar. E isso que eu tô cobrando impostos baixos. Empress estava perdendo dinheiro e estava cobrando imposto baixo, é claro. A quantidade de dinheiro que eu estava perdendo, cara, podia jogar no máximo, não ia fazer a mínima diferença. Então a única coisa que falta, primeiro, né, para eu unificar por completo a minha região aqui, do meu país, a central, e também o estado, para que no futuro, quando chegar o pan-nacionalismo, você tá falando isso já faz uns 20 anos, Emperor, pois é. Vai demorar mais um pouco ainda para chegar o pan-nacionalismo. E aí quando chegar ele, eu consigo fazer o império, né? Que eu preciso de 4 estados e temos 3 completos por causa desse porto aberto. Eu tô esperando a oportunidade para dominar esse porto aberto e a oportunidade chegou, já que a monarquia dupla tá em guerra contra Aragão. Aragão não é uma grande potência para bater de frente contra a monarquia dupla, mas eu acredito que seja atenção o suficiente para que eu consiga capturar esse porto aberto sem muitas tropas, porque no começo eu não tinha as tropas. Agora, se a monarquia dupla mandar tipo umas 50 divisões, eu consigo derrotá-las. Então agora a gente já consegue bater um pouquinho mais de frente com eles. Então com a atenção deles em Aragão, mesmo que eles mandem uns pouquinhos de tropa, eu ganho. Essa é a minha expectativa. Então vamos lá. Emperor, oi, o que tá acontecendo? Primeiro, subi uma posição ali no ranking do mundo. Segundo, tô afundando os comboios da monarquia dupla, porque lá na Europa eles já resolveram a situação deles. Agora, positivamente falando, conseguiram ter uma guerra civil da Occitânia. Isso é ótimo pra mim, ótimo, porque aí as tropas que eles estavam dedicando pra cá vai voltar pra lá, como essas 47 divisões. E aí os comboios sendo afundados, diminui o suprimento, o atrito deles sobe. E aí eu consigo facilitar essa guerra pro meu lado. E eles fizeram um ataque, cara, catastrófico. E aí eu defendi, a princípio, com sucesso. E aí depois dessa defesa, eu já faço um ataque de volta, acredito eu, com sucesso. Correto, jogo? Correto. Pronto, beleza. E aí agora volta tudo ao normal. É difícil. Esse jogo é difícil, cara. Na Índia, mais difícil ainda. Agora que essa guerra virou uma guerra de trincheira, Emperor? Virou uma guerra de trincheira por um porto aberto em que eu tento invadir o porto aberto, mas como é muito pequeno, eu não consigo invadir com muitas tropas e perco. Mesmo com esse avanço aqui todo, eu perco. E aí quando eu perco, os caras falam, porra, esse Emperor é um merda mesmo, ele só perde as batalhas ofensivas, a inteligência artificial abre um sorriso de um canto a outro e tenta me atacar, ele é fraco. O Emperor é fraco. E aí eles tentam me atacar e tomam essa derrota aqui. E como eu, primeiro, né, tenho muita população, já tô produzindo muito, bastante dinheiro, bastante PIB, que vai crescer cada vez mais, e aí, pá, beleza, não sei o que, país forte, pronto. Então eu consigo ter dinheiro e consigo ter os soldados. Ainda mais que à medida que os soldados eles vão perecendo, eu vou tendo que pagar menos.
E esse pagar menos, ele não importa, porque como eu tenho muitas pessoas, eu consigo repor essas pessoas que eu perco na guerra. A monarquia dupla, por outro lado, não consegue do mesmo jeito que eu consigo. Qual é a população deles? Eles conseguem do mesmo jeito que eu consigo, porém as minhas tropas são baratas, então eu ganho dinheiro mesmo na guerra. A monarquia dupla, por outro lado, eles estão torrando dinheiro. Então o custo aqui, primeiro, as casualidades e feridos para eles são gigantescas. A minha também, mas eu posso. Eles também podem, né? E o custo da guerra é igual para os dois lados, mas eu posso e acredito que eles não possam. Então a tendência é que daqui para os próximos meses eu consiga alguma vantagem, eu consiga alguma coisa. Não é possível, cara, que eu não vou ganhar uma guerra num porto aberto, mas o jogo não quer. Como vocês podem ver, o jogo ele não quer que eu ganhe isso aqui de jeito, não importa a vantagem que eu tenho, não importa os números, não vai rolar. Pro jogo é basicamente isso. E aí, tipo, mesmo que eu ganhe a primeira batalha, sempre tá sendo assim, tá? Mesmo que eu ganhe uma batalha, eu perco em sequência. Então, tipo, não tem vitórias em sequência pra eu ganhar e conquistar o local. Tipo, não tem essa possibilidade. Pelo menos nunca aconteceu antes, aí tá vendo? Eu ganhei a primeira e perco a outra. Então, fazer o que, né? Acontece. Agora, eu vou deixar essa guerra queimar. Eu vou deixar essa guerra queimar. E vou. Sempre que os caras trazem uma marinha, eu tiro a minha daqui, né? Mas agora que não tem nenhuma, ou se tivesse a menor, vamos destroçar os comboios mercantes deles. E aí a guerra vai custando cada vez mais pra monarquia dupla. E é isso que eu quero. Então vamos lá. 1879 e é impossível invadir esse porto aberto da monarquia dupla, que é meu, mas não consigo invadir porque como que invade esse porto aberto aqui? Não importa se eu tiver 1 milhão de soldados, não vai invadir nem com a metade, sem ter a metade, não conquista, é difícil. Mas temos uma nova chance, temos, porque a monarquia dupla está em guerra contra Veneza. Veneza que virou um superpoder na Europa e tá ganhando uma porrada de guerra contra Aragão. Tudo bem que Aragão não é parâmetro pra nada nesse mod, né? Mas estão ganhando. E aí eles estão invadindo um pedacinho. Tá vendo a bandeira de Veneza aqui? Tá disputada, porque tem a monarquia dupla logo atrás aqui, mas tá disputada aqui. Olha o trenzinho tudo torto, igual o meu. Melhor que o meu é mais torto que esse ainda. O meu é o primeiro de todos. Esse aqui pelo menos é o... Aí é difícil. E aí temos, assim, né, como eu fiquei com raiva infinita que era pra eu ter dominado esse porto aberto, mas não consigo dominar o porto aberto porque estamos jogando Victoria 3 e não um jogo com um sistema militar decente, então eu fiquei com raiva e dominei os meus vizinhos. Mas, Emperor, você falou que você queria ficar no sul da Índia, mudei de ideia. Agora eu quero ficar no centro-sul da Índia, e pelo menos uma coisa eu acho que eu consigo garantir. Depois que eu dominar Berar, eu não quero nem saber do resto. Aí sim, acabou. Essa aqui vai ser a nossa nação. Berar pra cá, pra baixo. Pronto, tá ótimo. Não quer mais nada. A gente tá com a população controlável. A gente tinha uma população controlável de 50 milhões de pessoas. Agora a gente tá tendo uma população que, por incrível que pareça, também é controlável, de 100 e poucos milhões depois que eu dominar Berar. E o país está aberto, tá? O país está aberto para investimentos estrangeiros e eu vou abrir mais ainda porque, obviamente, não é o meu sistemazinho de construção de 135 que vai conseguir fazer emprego e industrialização para todo mundo na Índia. No centro-sul da Índia. Não é nem na Índia, é no centro-sul da Índia. Então, mas pelo menos roupas estilosas e de designer a gente consegue fazer. E isso vai dar bastante dinheiro. Essas roupas de design, bastante dinheiro. E inclusive, né, somos conhecidos como um dos maiores produtores de roupa, tanto normal quanto de luxo do mundo. Então, por exemplo, os europeus eles vêm comprar roupa de luxo na minha mão. E por isso que esse porto aberto é tão valioso para a monarquia dupla. E por isso que eu quero que eles não tenham esse porto, para que eles paguem um aluguel. Porra de porto aberto, porra de acesso à minha economia, porra de acesso ao meu mercado. Pague o aluguel. Como todos os outros. Eu quero que eles façam isso. Então agora eu vou invadi-los de novo. Com um exército melhor. Maior.
com a esperança de ganhar da monarquia dupla. Eu não tenho certeza nenhuma se isso é possível. Mas sabe uma coisa que é possível? Finalmente, há muito tempo eu falo sobre isso e agora nós temos a possibilidade de declarar o Império. O Império de Dravida Nadu. O que é o Dravida Nadu? Eu não faço a mínima ideia do que seria o Império de Dravida Nadu. Existiu na vida real, Emperor? Não sei. A única coisa que eu conheço da Índia é... Mauri? É Maura, né? Império de Maura. O Mughal. E eu não preciso saber de mais nada não. Então pronto. Dravida Nadu. Uma união gloriosa com 25 de prestígio e um clã em Northern Sirkars. Onde é Northern Sirkars? Sirkars. Onde é que é isso? Onde é que é isso? Então, pelo visto, eu já conquistei, né? Já que não tem retorno, né? É de um jeito ou de outro. Também não quero, não. E foi o meu celular. Meus amigos, 1890, e não só a Índia é conhecida no mundo inteiro por suas roupas de luxo e normais, e estilizadas, etc. Como também por ferramentas de precisão. Demorou, Emperor. Demorou, mano. Demorou. Você sabe a dificuldade que é colocar uma companhia de metal, no caso que faz trabalhos com metal, e principalmente ferramentas, para produzir ferramentas de precisão no sul da Índia? Para não só para o país, mas para vender para o resto do mundo. Você sabe a dificuldade disso? Porque você fazer isso na Europa, tranquilo. Na metade do tempo eu acho que eu tinha feito. Agora, no sul da Índia, meu amigo, é uma vitória gigantesca. E agora nós temos uma Índia completamente liberal. Completamente liberal? Completamente liberal. Então eu tirei a monarquia, o que é raríssimo. Maldito imperatore, deixou de ser imperatore, deixei de ser imperatore. Agora eu sou o primeiro-ministro. Maldito primeiro-ministro. Não é muito da hora não, né? Essa fala, né? Esse maldito primeiro-ministro. Não soa bem nem pra falar, nem pra escutar, nem pra... na mente, no cérebro, mas... somos primeiros-ministros agora, república parlamentarista. Ou chanceler, alguma coisa assim, né? Maldito chanceler, é mais da hora. É mais da hora. Beleza, prefiro. Então, agora, né, antes sul da Índia, agora centro-sul da Índia. E como eu falei que eu não ia mais conquistar, eu não quero o território do centro-norte. Eu não quero, nunca quis, não quero, não vai ter conquista, não vai ter unificação da Índia, não é o vídeo de hoje. O império que eu queria fazer já fizemos, conquistei mais ainda do que eu deveria em termos de território. 114 milhões de habitantes, o PIB ultrapassou a população, a gente está sendo um dos países que mais cresce com velocidade. Imagina se a Índia atual, do jeito que eles estão crescendo, a qualidade de vida lá é uma merda, né? Mas 1 bilhão e tanto de pessoas é difícil de prover a qualidade de vida boa para as pessoas. E basicamente, mas eles estão agora melhorando muito, né? Em termos econômicos, etc. Então pensa nesse, eles estão melhorando muito agora. Só que se fosse no século XIX. É basicamente o que eu fiz nessa partida. Então, no século XXI, a Índia muito provavelmente vai ser um bom país para se morar. E independente da região dele. No caso, a Índia que eu falo, a minha parte da Índia. Isso é, se ele não explodir em guerra civil e por aí vai, né? Porque eu tirei a monarquia, a rapaziada não queria que eu tirasse a monarquia, mas foda-se, eu tirei a monarquia. Então é isso aí, vamos lá. E tá aí, rapaziada, 1893, eu já tá bom, né? Tá bom pra vocês? Pra mim tá ótimo já, cara. Eu ia brincar um pouco, ver se eu conseguia fazer uma Índia comunista, sindicalista, mas não vai dar certo não. Já deu problema burocrático, ninguém quer dizer, os sindicalistas querem, mas só eles também querem, né? Então tá bom, já deu já de brincadeira já. Então agora o resultado final. Os radicais continuam crescendo, ótimo. As pessoas ligadas ao meu governo continuam abaixando, descendo, ótimo. A gente tem quase 120 milhões de pessoas, então a população continua crescendo de maneira absurda, ótimo. Em Índia é isso aí.
A gente tem, inclusive, a segunda maior população do mundo, né? Apenas atrás da China, e a gente seria a primeira se eu tivesse conquistado a Índia inteira, né? Então, chineses, sorte é de vocês, que eu não quero ter nada a ver com essa parte da Índia. Padrão de vida tá no máximo, que já esteve, o que é ótimo. Então, morar na nossa parte da Índia, como vocês podem ver pelo mapa, não é ruim. Pelo contrário, é até bom. É até bom, dependendo do local mesmo. Ou normal, né? O mínimo ali é normalzinho, só com um normalzinho bom. Então, tá ótimo. E a educação, ninguém liga pra educação. E o PIB, somos o absurdo. Absurdo, a China continua crescendo também. Puta merda, cara. Olha o PIB, a diferença. Olha o tamanho do PIB quando a gente começou a abrir o país para investimentos estrangeiros. Olha a diferença. Pois é. Eu achei que eu já tinha tido o suficiente para passar a China, mas não tenho. Mas nos próximos anos, com certeza, a gente passaria eles. Então dá para dizer que a gente tem o maior PIB do mundo por projeção. Então é isso aí, guys. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. A região é muito boa, cara. Tipo, tem muita gente, dá pra fazer praticamente o que eu quiser em termos industriais. O terreno, como vocês podem ver, é muito bom. Melhor do que esse terreno na região é só o terreno do norte. Esse aqui. Esse terreno do Industão, né, que o Industão controla, é muito forte. Tipo, muito, 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 muito forte. Muito bom, muito plano, ótimo pra plantar. Então esse território aqui do norte ele é muito, muito forte. O do sul também, não preciso nem dizer. A Índia inteira, né, tem um território absurdamente forte que eu não quero controlar. Então é isso aí. Se divertiu, Emperor? Não. Um pouquinho só. Um pouquinho só. Só um pouquinho. Mas não quero voltar a jogar nessa região de novo, não. Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Digam o que vocês acharam dessa gameplay de Índia. É raro, tá? Raro, muito, 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 muito raro de vocês me verem jogando nessa região. Então aproveitem bem, porque vai demorar muito, 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 muito tempo pra eu voltar a jogar aqui. É isso. Até o próximo vídeo e valeu!